Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos dar aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre os aspectos econômicos do Complexo Regional Nordestino. E vamos começar falando sobre agricultura no sertão nordestino. Temos aqui uma imagem da fruticultura irrigada no sertão nordestino, nesse caso aqui, uma lavoura de uva, uma plantação de uva. Quando se fala em agricultura no sertão nordestino, uma região que apresenta secas sazonais, é preciso entender a importância da irrigação para se obter melhores resultados na agricultura. E hoje nós temos no sertão alguns importantes polos fruticultores, sendo que o Vale do Rio São Francisco é onde se encontram os mais importantes polos fruticultores do Nordeste, destacando-se dentro desse contexto os municípios de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, onde são cultivadas cerca de 70 tipos de frutas diferentes que não só abastecem o mercado interno brasileiro, assim como são exportadas para diversos países do mundo. A fruticultura trouxe consigo o desenvolvimento da indústria que produz os implementos, os insumos agrícolas e também as indústrias de beneficiamento das frutas, merecendo maior destaque a indústria vinícola, que fez de Petrolina a cidade do Nordeste que produz um dos melhores vinhos do mundo. Quando se fala em fruticultura no sertão, não se deve restringir ao Vale do Rio São Francisco. Você destaca o Vale do Rio São Francisco como a área mais importante, mas a fruticultura se faz presente também em outras áreas do Nordeste, como, por exemplo, no Vale do Rio Pajeú e outras áreas do sertão nordestino. O sertão é uma região tradicionalmente vinculada à pecuária extensiva, que inclusive foi a primeira atividade econômica a se estabelecer naquela área. O sertão é uma tradicional área produtora de algodão, e existem lá outras lavouras comerciais, inclusive a própria soja está sendo introduzida no sertão nordestino. O cultivo da soja ocorre no mês de abril, né, e a colheita por volta do mês de julho. Então, existem áreas experimentais do sertão nordestino que hoje já estão sendo utilizadas para o plantio da soja. Então, a agricultura ou o setor agrário no sertão vem se desenvolvendo apesar das adversidades naturais que limitam, né, a produção agropecuária na região, mas nada que a tecnologia não possa resolver, tá certo? Aqui nós temos o Agreste. O setor agrário do Agreste, uma sub-região localizada entre a Zona da Mata e o sertão nordestino, está relacionada à presença de pequenas e médias propriedades rurais, onde ali se desenvolve a chamada policultura comercial. O Agreste nordestino é a sub-região do Nordeste onde você não tem o predomínio dos latifúndios. No Agreste, o que prevalece
são as pequenas e médias propriedades policultoras. É ali que se produz boa parte dos alimentos básicos que atendem não só as cidades do Agreste, como também cidades da Zona da Mata Nordestina e até mesmo do Sertão. Além da policultura comercial, onde ali você tem o plantio do feijão, aqui nós temos essa imagem no Agreste pernambucano, de uma lavoura de feijão, você vai ter o cultivo de hortaliças, verduras, legumes, você vai ter a fruticultura. Em determinadas áreas, a soja já se faz presente na região do Agreste, as plantações de algodão se fazem presente também no Agreste, e essa região se destaca ainda por ser considerada a mais importante bacia leiteira do Nordeste, ou seja, dali provém boa parte da produção de leite que abastece cidades da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão nordestino. Aqui nós temos agricultura na Zona da Mata nordestina. Lembrando que a agricultura na Zona da Mata está presente desde o início do processo de colonização do Brasil. A Zona da Mata nordestina foi a área onde se estabeleceu o ciclo da cana-de-açúcar. E esta região, até hoje, se destaca na produção da cana-de-açúcar. Nós temos essa imagem aqui, né, de uma lavoura de cana-de-açúcar no Agreste. Claro que as plantações de cana-de-açúcar hoje no Nordeste não são tão importantes como foram no passado. Mas o Nordeste ainda se caracteriza por ser uma importante região produtora de cana-de-açúcar. E boa parte dessa produção está concentrada na Zona da Mata. Na Zona da Mata você vai ter a presença dos latifúndios monocultores, não só da cana-de-açúcar, como também você tem lá no sul da Bahia o plantio do cacau. O sul da Bahia é a mais importante região produtora de cacau do Brasil. E nós temos, na área do recôncavo baiano, a produção do tabaco. A Zona da Mata Nordestina é caracterizada por uma forte concentração fundiária, assim como no Sertão. E ali hoje nós temos pastagens, ou seja, a criação de gado, ocupou vastas áreas que eram no passado ocupadas por plantações de cana-de-açúcar. Isso quer dizer que muitos canaviais foram erradicados e substituídos por pastagens, onde lá foram introduzidos rebanhos, transformando a Zona da Mata numa importante área não só de criação leiteira, como também de criação de corte. Um outro destaque da Zona da Mata é a fruticultura, que vem crescendo na região, e até mesmo as plantações de soja. Hoje a Zona da Mata está se consolidando como uma importante área produtora de soja no Nordeste. Então você tem uma diversificação maior das atividades agrárias que estão sendo desenvolvidas na Zona da Mata Nordestina, que por sua vez é a mais importante sub-região do Nordeste. Aqui nós temos na imagem inferior o fruto, o cacau. Como eu disse anteriormente, o sul da Bahia é a mais importante área produtora de cacau do país. Aqui nós temos agricultura no meio norte. O meio norte é uma sub-região formada pelos estados do Maranhão e do Piauí. A partir do início da década de 1990, tivemos a chegada de produtores rurais procedentes do sul do país que adquiriram terras no sul do Maranhão e do Piauí, numa época em que a terra ali era muito barata e os incentivos governamentais, de certa forma, foram de grande importância para que produtores rurais se estabelecessem no sul do meio norte. E essa região acabou se transformando numa das áreas mais importantes
do Nordeste, no que diz respeito à produção agrícola. O Maranhão e o Piauí fazem parte de uma região conhecida como Matopiba, Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, onde as lavouras de soja e milho e mais a pecuária extensiva transformaram esta área num dos mais importantes polos de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Há de se destacar ainda outros aspectos importantes. O Maranhão é um tradicional produtor de arroz, café, milho, cana-de-açúcar, e o Piauí também ele se destaca muito na produção do milho, do algodão, da cana-de-açúcar, enfim. E agora, nos últimos 30 anos, com a expansão do agronegócio a partir do sul do Maranhão e do Piauí, esses dois estados, que são considerados estados que figuram entre os mais pobres do país, estão se desenvolvendo, estão se consolidando como estados em que o agronegócio vem transformando a economia num ritmo bastante acelerado. Aqui nós temos a indústria. A região Nordeste possui o terceiro maior parque industrial do Brasil. A industrialização da região Nordeste, ela demorou um pouco mais a acontecer, até mesmo porque essa região carecia de infraestrutura, que é vital para o desenvolvimento industrial de qualquer região do mundo, carecia de mão de obra especializada para o setor industrial e também carecia de um mercado consumidor com potencial de compra. Apesar do Nordeste possuir a segunda maior população absoluta do Brasil, ficando atrás somente da população da região Sudeste, há se de destacar que boa parte dessa população nordestina apresenta um baixo poder aquisitivo, razão pela qual isso também funcionava como um fator que retardava o processo de industrialização do Nordeste. No final da década de 1950, com a criação da Sudene no governo do presidente Juscelino Kubitschek, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, esse processo de industrialização começou a avançar na região. Então, a Sudene ela foi importante no desenvolvimento da infraestrutura de transporte, energia, comunicações. A Sudene foi importante na criação de universidades, escolas técnicas que eram vitais para a geração da mão de obra especializada, que seria ocupada pelas indústrias. A Sudene também criou distritos industriais, concedeu incentivos fiscais para atrair investimentos para o Nordeste. E o Nordeste, nas últimas décadas, passou a registrar um aumento do fluxo de investimentos industriais, motivado pelas vantagens comparativas que essa região oferece. Aqui eu destaquei essas vantagens. A ausência de fortes sindicatos é importante. Os empresários eles evitam instalar unidades industriais em cidades com sindicatos organizados, combativos, pois isso acabaria acarretando no aumento do custo da mão de obra. Aí você tem a mão de obra mais barata em relação ao Sudeste e Sul do Brasil. A mão de obra no Nordeste é mais barata. A concessão de incentivos fiscais que correspondem à isenção parcial ou total de determinados impostos durante um determinado período. Aí você tem a menor concorrência em relação às regiões Sudeste e Sul, que são, respectivamente, as regiões mais industrializadas do Brasil. Aí você tem terrenos mais baratos e muitas vezes doados. Quando se implanta um distrito industrial, normalmente os terrenos são oferecidos de graça
aos investidores que ali queiram instalar unidades industriais. Aí você tem a criação de distritos industriais, lembrando que um distrito industrial é uma vasta área onde o poder público realiza uma obra de infraestrutura, terraplanagem, constrói as vias de acesso rodoviário, ferroviário, as linhas de comunicações, as linhas de transmissão de energia, como forma de atrair investimentos industriais. E todos esses fatores em conjunto contribuíram para a expansão da atividade industrial do Nordeste. Quando se fala em distribuição espacial da indústria na região Nordeste, há de se destacar que as maiores concentrações industriais estão localizadas nas regiões metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza. E, nesse caso, nós temos aqui a imagem do polo petroquímico de Camaçari, que é o maior do Brasil. A região metropolitana de Salvador detém o maior parque industrial da região Nordeste. Além do polo petroquímico de Camaçari, ali do lado você tem o Distrito Industrial de Aratu, que se destaca na região Nordeste por concentrar inúmeras indústrias, sobretudo mecânicas, siderúrgica e por aí vai, construção naval, enfim. Aqui nós temos o extrativismo. Temos um mapa aqui da região Nordeste. O objetivo é falar um pouquinho da exploração do petróleo e gás natural na região Nordeste. Essa bolinha vermelha está localizada na região do Recôncavo Baiano, que foi a primeira área a produzir petróleo em nosso país. O petróleo foi descoberto ali na década de 1930 e até por volta da década de 1970, o Recôncavo Baiano foi considerado a mais importante região produtora de petróleo do Brasil, razão pela qual o maior polo petroquímico do país está localizado na região metropolitana de Salvador, que está muito próxima às áreas produtoras de petróleo do Recôncavo Baiano. Os campos, as reservas de petróleo aqui do Recôncavo, em sua maioria já estão em fase de esgotamento, até mesmo porque esses campos de petróleo estão produzindo há pelo menos 70 anos ou mais. Essa bolinha amarela aqui é a bacia de Alagoas e Sergipe, onde a Petrobras, em 2012, fez a descoberta de um campo gigante de petróleo. E de lá para cá, outras descobertas foram feitas na região e é bem provável que a bacia de Alagoas e Sergipe se transforme na mais importante área produtora de petróleo e gás natural do Nordeste. Essa faixa azul aqui, esse ovinho azul que está pegando o Rio Grande do Norte e Ceará, é a bacia Potiguar, onde o petróleo é produzido em terra e no mar. A produção ali fica em torno de 100 mil barris diários de petróleo. Tem ano que produz um pouco mais, tem ano que produz um pouco menos. E aqui, essa bola roxa está representando a bacia do Parnaíba, onde, anos atrás, foram feitas importantes descobertas de gás natural e petróleo. De acordo com aquilo que foi noticiado pela imprensa, é aqui na bacia do Parnaíba que estão as maiores reservas de gás natural até então descobertas do país. Essa descoberta na bacia do Parnaíba é de grande importância porque Piauí e Maranhão figuram entre os estados mais pobres do Brasil. E, logicamente, que essa descoberta vai ser um fator de suma importância para alavancar o desenvolvimento econômico desses dois estados. Aqui nós temos outros recursos minerais que são explorados no Nordeste. Eu coloquei essa imagem aqui de uma salina lá do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é disparado o mais importante produtor nacional de sal marinho,
cerca de 90% de toda a produção brasileira de sal marinho vem das salinas localizadas no Rio Grande do Norte, Macau, Mossoró, Areia Branca, enfim. Além do sal marinho, o Nordeste também se destaca na produção de urânio. Nós temos, por exemplo, no Ceará, as reservas de Itatira, que são uma das mais importantes áreas produtoras de urânio do Brasil. Nós temos também a produção de urânio na Bahia. Nós temos a produção de tungstênio no Rio Grande do Norte. A Bahia, durante um bom tempo, foi a mais importante área produtora de cobre do Brasil, na região de Caraíbas, onde essas reservas praticamente se esgotaram. Nós temos no sertão nordestino também, né, uma outra área importante da produção de salgema, que é o sal fossilizado, né, o cloreto de sódio fossilizado. Enfim, nós temos ali recursos minerais importantes em determinadas áreas do Nordeste e atividade extrativa em razão disso, apesar de não ser uma atividade de grande relevância para o desenvolvimento do Nordeste, ela se faz presente na região. Aqui nós temos a questão do turismo. O turismo é uma atividade que se desenvolveu muito no Nordeste nos últimos anos. A indústria do turismo, ela movimenta a economia em vários aspectos, como, por exemplo, a rede hoteleira, a área de serviços, comércio, e nisso aí nós vamos incluindo aí o artesanato. A atividade artesanal também se beneficia com o turismo. E o turismo no Nordeste, ele movimenta bilhões de dólares, não só em função do fato da região possuir belíssimas praias, assim como essa região investiu bastante na melhoria da infraestrutura para atender os turistas. Antigamente, o grande problema para alavancar o turismo no Nordeste era a carência de uma infraestrutura mais ampla, mais adequada. Mas, na medida em que essa infraestrutura melhora, você tem um crescimento expressivo da rede hoteleira, que, inclusive, com hotéis de renome internacional sendo implantados nas mais importantes cidades turísticas da região, e também em função de uma campanha mais efetiva dos governos locais para atrair turistas para o Nordeste se consolidou como uma das áreas de maior atração, não só de turistas internos, assim como de turistas internacionais. Aqui eu coloquei algumas imagens, né? A Serra da Capivara, lá no Piauí, onde nós temos sítios arqueológicos que registram a presença de antigas civilizações que viveram ali há milhares de anos. Aqui nós temos pinturas rupestres nas rochas da Serra da Capivara, onde hoje temos uma infraestrutura para atender a demanda turística bastante interessante. Essa imagem de baixo aqui, os Lençóis Maranhenses, que constituem uma das áreas mais lindas do Brasil, é uma região onde temos dunas intercaladas com lagoas de água doce. Essas lagoas se formam na época do período das chuvas, e a infraestrutura turística ali na área dos Lençóis Maranhenses também melhorou bastante nas últimas décadas. Nós temos aqui o Carnaval na Bahia. Estou citando a Bahia, mas o Carnaval é Bahia, Pernambuco e outros estados. É muito animado, né, com grandes atrações, né? E aqui nós temos a imagem de Salvador com a multidão, né? E grandes artistas se apresentam em trios elétricos, arrastando uma multidão constituída não só por turistas locais, como também por turistas vindos de outras áreas do Brasil e do mundo. Aqui eu estou representando a festa junina em Caruaru,
As cidades do agreste nordestino têm festas juninas espetaculares. Caruaru e Campina Grande são as duas cidades do agreste, ou talvez do Brasil, que realizam os mais expressivos eventos juninos. Pela multidão que vocês veem aqui na praça, é possível perceber a grandeza do evento, onde também atrai, durante o mês de junho, turistas do Brasil e de várias partes do mundo. Então, o Nordeste como um todo, ele tem inúmeras áreas que se transformaram em importantes atrações turísticas, e a indústria do turismo tem sido um dos fatores de grande importância para o desenvolvimento econômico regional. Valeu, moçada! Espero que tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!